Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu venho aqui primeiramente desejar aquele bom dia para você, né? Acordando com aquela alegria, né? E eu venho desejar também alegria, satisfação e muito empenho na nossa aula de hoje, beleza? E quero desejar também quero mandar na verdade aquele abraço virtual, aquele abraço remoto, tá bom? Para que vocês se sintam acolhidos. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade, olhar para a câmera aqui, continuidade àquela aula anterior. Nós trabalhamos semana passada aquela estrutura da redação, né? Eu falei para vocês, deixei bem claro que aquilo é um modelo, né? Mas não existe um padrão, algo fixo, né? Fechado para a redação, ok? É, Aquilo lá que eu mostrei para vocês é um modelo da estrutura que você pode seguir, né? E 90% das redações seguem aquela estrutura, ok? Mas você tem liberdade para trocar, né, alguns itens, ok? Como você viu na redação da candidata que eu mostrei para você, que ela inverteu, né, os primeiros itens da introdução e deu super certo, beleza? Bom, então, gente, nós vamos trabalhar o tema do Enem hoje, o estigma associado às pessoas com doenças mentais na sociedade brasileira, tá bom? Então, vamos lá. Vou aqui deixar aqui pequenininho e passar aqui. O texto 1, gente, do Enem é esse daqui, tá? Esse daqui. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental, mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Esse é o primeiro texto do Enem, tá bom? Vamos para o segundo. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas, por extensão em um período que remonta à Grécia Antiga. Passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra, muitas vezes, está presente no universo das doenças psiquiátricas. Olha só que legal agora. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Legal, né? Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que as redes sociais, de enorme popularidade, mostram uma face cruel, desempenhando o papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se muito mais presentes do que se imagina. É verdade, né, gente? Então, esse aqui é o segundo vídeo, o segundo texto, aliás, do Enem. E aqui o terceiro texto é essa imagem, tá? Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de um em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Não é difícil a gente falar, né, gente, que há uma certa realmente resistência em dizer que depressão é uma doença de fato para algumas pessoas, né? As pessoas têm algumas resistências, falam, ah, não, é frescura, ah, não, esse menino não está dormindo direito, esse menino não faz nada, né? Então,
E isso acaba contribuindo com esse paradigma, certo? Olha só, tem mais informações aqui, precisa ler o infográfico. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje, a depressão é a doença mais impactante do mundo. Depressão é a segunda causa do afastamento de trabalho no mundo. Então, gente, essa temática do Enem, ela traz um problema recorrente, né? Certo? Então, como que a gente pode estruturar a nossa ideia, como a gente pode estruturar a nossa tese diante dessa temática que o Enem traz pra gente? Olha só. Gente, aqui, ó, deixa eu ver, beleza. Aqui nós temos de novo aquela estrutura da introdução. Vai lá no seu caderno, verifica se você copiou direitinho. Contextualização do tema, ou tópico frasal, mais problemática da realidade brasileira, ou repertório sociocultural, mais a tese. Verifica se você fez, se você colocou introdução. A estrutura é essa, certo? Então, olha só, vou aqui deixar, já que você já viu e você olhou no seu caderno, eu vou deixar a bolinha aqui mais à direita. Aí, agora sim, vamos lá. Uma vez que você olhou a estrutura, tá, gente? O que vai acontecer? Nós vamos fazer a leitura e vamos comentar aí, tá bom? A série 13 Reasons Why retrata os 13 motivos que levaram a jovem Hannah a tirar a sua própria vida. Visto que a depressão decorrente da falta de apoio ao buscar ajuda foi um fator preponderante na decisão final. Então vocês percebem que nessa primeira parte, né, nós fizemos a contextualização, mas já trazendo o quê? Uma referência, já trazendo uma série. É como eu falei para vocês, professor, eu posso trazer uma série, um filme? Pode, né? Então existem aí várias séries, vários filmes que falam sobre essas questões das doenças mentais, beleza? Como a gente falou lá na aula passada, o Coringa é isso, né? Coringa ele vai trabalhar aí essa questão das pessoas que têm, né, problemas psíquicos, pessoas que têm doenças mentais, beleza? Então vamos lá. Diante disso, levanta-se a problemática sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, uma vez que essa cultura em nada acrescenta no leito nacional. Bom, então nessa parte que está aqui está em negrito, né, nós temos aí a problemática na sociedade, dessa problemática na sociedade brasileira. Uma vez que o quê? Que essa cultura em nada acrescenta no leito nacional, porque nós sabemos que tem, né? Mas ela não acrescenta nada na nossa realidade. Aliás, ela prejudica, né? Dessa forma, o preconceito atribuído a doenças mentais, como a depressão e a falta de apoio advindo do poder público, apresentam-se como empecilhos para o rompimento dessa disfunção social que persiste em acontecer. Então, presta atenção, gente. Eu saí ali, né, da problemática da realidade brasileira. Essa parte aqui em negrito, eu trouxe esse problema para a realidade brasileira, certo? Nessa parte em azul é a tese. Então, qual é a minha primeira ideia da tese? Aqui o dedinho. Qual é a primeira ideia da tese? É o seguinte, é o preconceito atribuído às doenças mentais como a depressão, certo? E qual é a minha segunda ideia? A falta de apoio advindo do poder público, tá bom? Então eu tenho duas ideias bem definidas. Professor, eu tenho que ter duas ideias bem definidas? Sim, pessoal, sim. No mínimo duas ideias. O ideal são duas ideias. Pode ser três, professor? Pode, mas o ideal são duas, porque você consegue fechar melhor o seu texto, as suas ideias, beleza? Eu nunca sei se eu tenho que colocar minha mão aqui ou aqui, mas vamos seguindo. Então, olha só. Por que eu fiz isso? Porque a câmera não é do meu computador, é do celular. Então, por isso que ela tá mais ali à direita. Então, olha só, gente. Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? Montamos ali a primeira parte, que é o tópico frasal, já trazendo uma referência.
essa segunda parte já trazendo essa problemática para a nossa sociedade brasileira. E aqui embaixo, em azul, né, nós temos a tese, que são essas duas ideias apresentadas. Professor, eu preciso falar bastante sobre essas duas ideias. Não, gente, você na tese você só vai apresentar essas ideias. Por quê? Porque quem vai ler essa redação ela precisa saber o que você vai falar, tá bom? Beleza? Show de bola. Ah, professor, então essa é a estrutura da introdução? Exatamente. Professor, eu cheguei agora, de paraquedas, eu não sei. Olha, essa daqui é a estrutura da introdução. Se você chegou agora, dá uma olhada nesses conceitos aqui, nesses nomes. Você precisa copiar. A introdução é feita a partir, né, desse modelo, ok? Então, que nós estamos trabalhando, ok? Então, olha só, tem toda aqui a nomenclatura. Primeiro, a contextualização do termo tópico frasal, depois a problemática da realidade brasileira, né, ou o repertório sociocultural, mais a tese. E aqui o argumento 1, né, gente? Mais a estratégia argumentativa, mais a prática, mais o fechamento da ideia, tá bom? Então, aqui é a estrutura do argumento. Aqui vai servir para o argumento 1 e para o argumento 2, beleza? Então, olha só, gente. Aqui, o que vai acontecer? Qual é, né, o tópico frasal do meu argumento 1? Sempre a gente vai começar com o tópico frasal, tá bom? Sempre. Vocês vão ver na próxima aula que sempre os textos, sempre os parágrafos começam com o tópico frasal, tá bom? Não importa qual ele seja, sempre vai ter que começar com o tópico frasal, beleza? Qual é o tópico frasal do argumento 1? Olha só o encaixe que vai acontecer. Nesse viés, o que é viés? Nesse sentido, o preconceito atribuído às doenças mentais, como a depressão, tende a dificultar a recuperação dessas pessoas, bem como acentua o receio em busca de auxílio para reverter esse quadro. Qual é a ideia do tópico frasal? O preconceito atribuído às doenças mentais. E qual é a ideia da tese 1? Qual é a ideia 1 da tese? Cadê? Só um minuto. Aqui, ó. Dessa forma, o preconceito atribuído às doenças mentais, como a depressão, ou seja, a ideia 1 da tese está aqui, ó, o preconceito atribuído às doenças mentais. Então, gente, professor, é preciso seguir essa ordem? Sim, porque vai ficar organizado. Quem vai ler a sua redação vai falar, poxa, esse candidato é organizado, poxa, esse candidato ele consegue desenvolver de maneira sequenciada todas as ideias, tá bom? Então aqui, ó, na introdução eu tenho a ideia 1 na tese, certo? E eu abordei aqui logo no início do argumento 1, né, no tópico frasal do argumento 1. Vamos agora para a estratégia argumentativa. De certo disso, torna-se evidente o pensamento de Simone de Beauvoir, que é uma socióloga, uma filósofa francesa. O mais escandaloso dos escândalos é o que nos habituamos a ele. Ou seja, é o que nos habituamos a ele. Então, o que acontece aqui, gente? Legal essa frase dele, impactante. Porque realmente faz sentido o que ela falou. É uma frase com um jogo de palavras que até confunde a gente, mas realmente faz sentido, porque é algo assim. Nós passamos a nos habituar com uma determinada situação, né, que não é normal, mas como é algo rotineiro, a gente deixa passar. A gente não se surpreende mais. É que nem uma violência. Violência não é algo normal, mas nós já estamos meio que acostumados a ver situações em que acaba passando, não, isso daí acontece mesmo. Então realmente a Simone de Beauvoir, né, nessa frase, ela foi muito feliz, né, em toda a sua obra também ela foi muito feliz. Ok? Então a gente tem aqui uma estratégia argumentativa já bem definida. Agora nós temos aqui a prática. Isso, a prática, né, dentro da nossa realidade brasileira. Nessa perspectiva, pode-se considerar esse tipo de reação como uma patologia social. O que é uma patologia? Uma doença, tá, gente? É a mesma coisa que doença. Então, esse tipo de reação é uma doença social a ser desconstruída na base da formação do pensamento coletivo, já que este fato, aparentemente, né, parece ser normal para algumas pessoas.
né? Faltou o parece aqui. Ponto. Terminou aí a prática na realidade brasileira, né? Então falta aí realmente essa questão da formação da base do pensamento, né? Certo? Logo, o Estado necessita agir para que esse desequilíbrio passe a não existir mais. Ou seja, só fechando a ideia, beleza? Ok. E aí nós temos o argumento 2. Vai seguir a mesma estrutura do argumento 1, beleza? Então, nós temos aqui o tópico frasal do argumento 2. Então, vamos lá. Não obstante, olha só o elemento, né, de a conjunção aí, não obstante, uma conjunção adversativa. Não obstante, a falta de apoio do poder público se dá pela escassez de profissionais como psicólogos nas escolas e hospitais. Além disso, olha outra conjunção de adição aí, a ausência de políticas voltadas para a formação saudável da saúde mental. Bom, qual é a ideia 2 lá da tese? Qual é? Vamos ver aqui. Vou voltar aqui, ó. A falta de apoio advindo do poder público. Então eu preciso falar sobre isso novamente lá no argumento 2, lá no tópico frasal do argumento 2. Então, isso foi feito? Bora ver. Aí, ó. Foi feito. A falta de apoio do poder público se dá pela escassez de profissionais. Então, gente, é preciso sim eu retomar e apresentar, tá bom? No tópico frasal do argumento 1, a ideia 1 da tese. É preciso eu fazer no tópico frasal, apresentar no tópico frasal do argumento 2, a ideia 2 da tese. Não esqueçam disso. Isso aqui é primordial. Anotem isso, tá, gente? Anotem isso daí. Eu preciso, né, no argumento 1, no tópico frasal do argumento 1, apresentar a ideia 1 da tese. Eu preciso, no tópico frasal do argumento 2, apresentar a ideia 2 da tese. Tá bom? Por favor, não esqueçam dessa estrutura. Vamos praticar. A gente praticando, a gente consegue tudo. Ok? Estratégia argumentativa. Partindo desse pressuposto, de acordo com a teoria de atitude blasé de George Simmel, o que acontece? O indivíduo passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. Então, esse pensamento é do George, ok? George é também filósofo, não é, gente? Então, o que acontece? Olha aqui o nome da teoria, né? Atitude blasé. Então, gente, o indivíduo passa a agir com indiferença em meio às situações que ele deveria dar atenção. É o que acontece, certo? Só que eu tenho que trazer isso para a realidade brasileira. Olha só agora aqui em negrito. Logo, evidencia-se na sociedade brasileira o descaso de temas tratados como tabu. Esse é o caso. Ansiedade, depressão são casos tratados, né? Agora que tem uma abertura maior para debates relacionados a essas questões, mas antes era tratado como tabu, né? Até não, mas em certos ambientes é tratado como tabu ainda, né? Tanto por parte da população quanto pelo Estado, né? Então faz muito sentido essa colocação, ok? Beleza, terminei aqui a prática na realidade brasileira e vou fechar a ideia. Porquanto, vocês sabem o que significa o porquanto, gente? É a mesma coisa que porquê. Porquanto vocês precisam estudar as conjunções, tá? Uma dica que eu dou, anota aí. Estudar as conjunções coordenadas e conjunções subordinadas adverbiais. Por quê? O porquanto dá uma ideia de causa, tá bom? Porquanto deve haver maior participação nas ações do governo para que haja uma relação de mutualismo, ou seja, uma troca, tá bom? Entre as partes. Beleza? Então, fechou a ideia aqui. Olha só agora, gente, a nossa conclusão. Né? Vocês sabem que a conclusão, nós temos primeiramente a retomada sucinta da ideia geral do texto, tá bom?
mais a proposta de intervenção. A proposta de intervenção precisa do quê? Do agente, né? Precisa ou dos agentes, precisa da ação ou das ações, precisa do modo como essas ações vão ser feitas, precisa aí do detalhamento. Geralmente o detalhamento aparece, mas se não aparecer, se você conseguir preencher bem essa conclusão, o detalhamento não vai fazer falta. A finalidade, a finalidade ou objetivo, mais o fechamento, ok? Então vamos lá. Diante dos fatos apresentados, ou seja, eu trouxe aqui a retomada sucinta da ideia geral do texto. Agora eu trabalho a minha proposta de intervenção, certo? Então olha só, o governo federal, junto ao Ministério da Educação, certo? Meu agente, qual é a ação que eles devem fazer? Devem promover nas escolas o estudo focado na humanização e o entendimento da importância do cuidado das doenças mentais, bem como seus efeitos. Opa, que legal! Então nós já encontramos aqui as ações, beleza? Nós temos duas ações aqui, beleza? Mas, professor, está faltando alguma coisa. Como que eles vão fazer isso? Qual é o modo que eles vão fazer isso? Por meio de abertura desse espaço dentro da grade curricular. Tá, beleza, professor, mas qual é a finalidade e objetivo disso? Para que haja compreensão dos jovens em relação à relevância dessa temática. Então vocês viram que, olha só, presta bem atenção, gente. Vocês estão vendo que aquela questão, né, da atenção nas escolas, certo? Focado nessa presença desse planejamento para diminuir essa ausência de políticas, de políticas não, mas de projetos dentro da escola, tá bom? Dentro da grade curricular para ajudar nesse sentido das doenças mentais, voltado para a saúde mental, aqui já está sendo solucionado. Aqui já está sendo ok, beleza? Eu já dei uma solução para isso, já dei uma solução, né? Já falei quem deve fazer as ações, já falei o modo que deve ser feito, já disse a finalidade. Professor, acabou por aí? Não, 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 não. Olha só, ademais, certo? O Ministério da Saúde, assim, deixa eu só complementar. Essa parte aqui, gente, o que ela vai influenciar, né? Se eu promover nas escolas o estudo focado na humanização e a abertura desse espaço para falar sobre saúde mental. O que isso vai implicar? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. O preconceito vai existir a partir disso? Não. Então percebeu que eu estou resolvendo um problema lá da tese? Então tem toda a ligação aí entre a conclusão e a introdução. Nada é por acaso. Ademais, o Ministério da Saúde deve investir na formação e contratação de profissionais de psicologia nos hospitais públicos. Além disso, há necessidade de expandir projetos voltados para o atendimento. Só um minutinho. Voltados para o atendimento de pessoas que precisam de tratamento psicológico. Então aqui, gente, olha só. Ademais, o Ministério da Saúde é o agente, né? Qual é a ação que eles devem fazer? Investir na formação e contratação de profissionais de psicologia nos hospitais públicos. Além disso, a necessidade de expandir projetos voltados para o atendimento de pessoas que precisam de tratamento psicológico. Qual o objetivo disso, a finalidade? Né? Tendo em vista a diminuição do número dos acometidos por essas doenças. Perfeito, que legal, cara. Então, a gente tem aqui, ó, a solução desse problema aqui, ó. Vamos lá para a introdução novamente. Qual é? A falta de apoio advindo do poder público, né? Porque aí o governo investindo, o Ministério da Saúde investindo justamente nesses profissionais nos hospitais, aí nós temos o quê? Né? A diminuição dos casos, né? Ou até a prevenção desses casos. É muito importante falar dessa palavra também, prevenção. Não só tratar quando já acontece a doença, mas prevenir também essa doença.
né? Isso, gente, é um sonho, né? É um sonho porque quantas pessoas poderiam ali não passar por isso, né? Quantas pessoas poderiam procurar ajuda, resolver antes do problema chegar, né? Seria muito legal. E aí a gente vai fechar a, a nossa redação com isso daqui. Diante dessa conjuntura, com todas essas medidas tomadas, haverá uma consciência de toda a população brasileira. Sendo assim, não haverá casos como a da jovem Hannah. Então, olha só, gente, né, com essas atitudes tomadas pelo governo, pelos ministérios, haverá uma consciência de toda a população, da coletividade brasileira, certo? E não haverá casos como o da jovem Hannah. E onde que eu falei da jovem Hannah? Aqui, ó, bem no início da introdução. Então, olha só, gente, como essa introdução, ou como essa redação, ela está ligada. A introdução está ligada com o argumento 1, o argumento 1 está ligado com o argumento 2, o argumento 2 está ligado com a conclusão. Ok? Então, gente, é preciso fazer dessa forma. Ah, professor, mas eu quero fazer sem estar ligado o argumento 1 com o argumento 2. Não, gente, precisa. Não sou eu que estou falando, né? É o próprio manual de redação do Enem e de outras universidades também, não foge disso daí, tá, gente? É preciso a gente trabalhar, e vocês perceberam que o conhecimento de vocês, conhecimento de mundo de vocês é muito importante, né? Não é para se jogar fora não, gente. O conhecimento de mundo de vocês é muito importante. Aqui, ó, a série que foi retratada, que eu coloquei aqui, é uma série que passa na televisão, gente. Então, o que acontece? Em canal fechado, mas dá para acessar na internet também, ok? Então, meio que você que assiste séries, assista, mas de maneira crítica. Poxa, esse assunto pode ser abordado na redação. No caso, quem assiste essa série entendeu o que eu falei. Eu expliquei, obviamente, mas logo que eu li no início, entendeu. Por quê? Porque é um conhecimento que você já tem. É o conhecimento que você pode aplicar dependendo do tema da redação. Beleza? Ok? Como eu falei, né, tem um filme, o Coringa, que todo mundo assistiu. Poderia ser usado aí também perfeitamente. Ok, gente? Então é isso. Olha só o que você vai fazer, tá, gente? Anota aí no seu caderno. Presta atenção. Você vai pegar, anota bem no caderno. Você vai pegar a nossa atividade de hoje, tá bom? Não é difícil. O que você vai fazer? Você vai pegar algumas referências socioculturais, tá bom? Ligados a esse tema, ao estigma, ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha só, professor, o que eu vou fazer? Você vai pegar falas de sociólogos, né, teorias de sociólogos, filósofos, de geógrafos, de historiadores, enfim, de todas as áreas do conhecimento, ok? O que mais? O que mais, professor? Você vai fazer o seguinte também, você vai ver, né, o seu conhecimento sobre séries e filmes, novelas, enfim, música, tá bom? Para ver qual dessas séries, qual desses filmes, qual dessas músicas se encaixam nessa temática que nós estamos trabalhando hoje. Você vai anotar. Eu quero no mínimo 7 referências, tá bom? Eu quero no mínimo 7 referências. Ah, professor, o Durkheim, o sociólogo, ele fala sobre isso. Então eu vou lá e escrevo, né, a frase, ou então o pensamento do Durkheim. Professor, tem uma série que fala sobre saúde mental, que eu posso encaixar aqui nessa temática. Então vai lá e escreve. Eu quero 7, tá bom? Então você vai pegar 7 referências socioculturais ou outras referências, como eu falei, filmes, séries, músicas, ok? Sociólogos, filósofos, historiadores, geógrafos,
todas áreas do conhecimento. Lembra que falei que dominar a língua portuguesa é você dominar todas as áreas do saber? Então, o Enem ele pede isso, dominar todas as áreas do conhecimento. Não sou eu que estou falando, é o próprio Enem. Tá bom? Deu para entender a atividade? Professor, não entendi. Qualquer coisa me pergunta no privado, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau!